Olá, amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. E agora nós vamos fazer o último vídeo da série de que competências o professor precisa, né? Nós estávamos, aí já fizemos 3 vídeos falando sobre isso, e agora a gente vai fazer o fechamento aqui. Lembrando que os nossos vídeos são todos sequenciais, numa linha aí, né, que entendemos que seja adequada para você compreender melhor o processo da educação aí no ensino da contabilidade, ok? Então volte aí, assista os nossos vídeos, estão disponíveis no nosso canal. Bom, vamos voltar um pouquinho. Eu queria então lembrar ao último vídeo em que nós estávamos, falando sobre atitude de parceria e corresponsabilidade. Então, quer dizer, o professor tem que ter essa atitude em relação ao aluno. Ele tem que fazer um pacto com os alunos para que juntos busquem aprendizagem. Ou seja, é um compromisso, né? Então, o professor tem que ter a atitude de ouvir, de trocar, dialogar, organizar conteúdo de disciplinas, técnicas, mostrar para o aluno a importância da sua participação no processo da sua aprendizagem. E aí nós entramos na questão de técnicas. Bem, nesse ponto eu voltei um pouquinho, porque eu queria exemplificar algumas coisas aqui. Desenvolver técnicas, nós podemos... Tem até uma brincadeira, acho que o professor Marcos que coloca sempre, que o professor deveria ter um verdadeiro baú de técnicas, né? Como se fosse a sua caixinha mágica. Porque muitas vezes uma técnica, ela pode ser muito bem aplicada, mas ela não funciona. Por quê? Porque ela não está relacionada ao objetivo de aprendizagem que se quer, por exemplo. Tem outras que estão relacionadas ao objetivo, você aplica, mas ela não funciona porque, de repente, houve algum problema, alguma circunstância. Me lembro uma vez do relato aí de uma professora que fez toda uma dinâmica para ser usada em sala de aula usando tecnologia. E naquele dia não tinha rede, não tinha Wi-Fi e pronto, acabou a aula. Então, é preciso que se tenha sempre um plano B no uso dessas técnicas. Mas é importante deixar claro que toda a metodologia que você for usar, seja numa aula, seja ao longo do semestre, né, ela tem que estar alinhada ao objetivo de aprendizagem. O que eu quero? Quero que o aluno fixe uma teoria, quero que o aluno aprenda a resolver uma situação, problema, quero que o aluno desenvolva habilidade tal. Para cada uma delas tem um tipo ou alguns tipos de técnica. E às vezes o professor precisa adaptar essas técnicas, isso é normal. E essas pequenas adaptações, com o tempo que o professor vai aplicando, ele vai percebendo. Então é outra maneira, né? Não tem outra maneira, o professor também vai aprender errando na aplicação de técnicas. Mas eu queria dar uma dica aqui, ó. O livro Professor na Hora da Verdade, do professor Marcos Mazeto, ele tem no seu capítulo 6, que ele chama aqui de técnicas, né, pedagógicas, né? Aula presencial na universidade com apoio de técnicas pedagógicas. Identificação e aplicação de diferentes técnicas. E ele cita uma série de técnicas, uma série. E olha só que legal. Então ele coloca assim: técnicas para iniciar disciplinas e motivar aluno. Ele tem um monte aqui. Brainstorm, apresentação simples, apresentação cruzada, né? E ele explica essas técnicas. Técnicas para que aprendam e adquiram informações e fixem outro conjunto. Técnicas para aprendam a discutir teorias, autores, ideias, intervenções. E aí tem uma série de técnicas. Então, por que eu quero mostrar isso? Né? Técnicas para comunicar informação, motivar para um assunto, introduzir ou sintetizar um tema. Aula expositiva, painel, simpósio, uma série de técnicas. Então, cabe a nós, professores, estudarmos técnicas existentes ou criarmos técnicas próprias. Naquele exemplo que eu trouxe para vocês, que eu disse que eu preparei unidades de aprendizagem, eu usei muito como uma das técnicas a questão do estudo de caso. Então, eu trazia um caso real e o aluno tinha que resolver o caso, em grupo, tinha que resolver o caso, né? Para fixar as teorias, eu usava as técnicas
de debate, de uma técnica muito interessante, feita em duplas, e depois o grupo aumentava em 4, 8 pessoas, e a gente fazia debates até chegar nas conclusões. Enfim, existe um conjunto e uma infinidade de técnicas. Existe um livro também que eu queria recomendar aqui, da editora Atlas, que é o livro Revolucionando a Sala de Aula, que agora tenho 2, Revolucionando a Sala de Aula e Revolucionando a Sala de Aula 2, com técnicas muito interessantes para serem utilizadas e para que tipos de aprendizagem a gente aplica cada técnica. Então vale a pena, né, que você, professor, estude, que você tenha um baú de técnicas guardados aí. Tenho aqui, aqui tem outros livros de técnicas, depois eu deixo nas observações, vocês podem mandar também pedindo, mas nós temos aqui vários conjuntos de técnicas, né? Então, técnicas são ferramentas que nós usamos para apoiar a aprendizagem. Muito bem. Outro ponto que eu queria colocar é a avaliação contínua do processo. Atenção agora. Estamos falando da atitude do professor. O professor tem que ter avaliação contínua do processo de ensino e aprendizagem. Então, eu não estou falando da avaliação do aluno. Eu estou falando da avaliação da disciplina, do processo dele, quer dizer, dos conteúdos que ele escolheu, das técnicas que ele escolheu, dele próprio, do processo de avaliação, dos critérios que ele escolheu para avaliar os alunos. Então, o professor precisa revisar o processo de avaliação com frequência. E aí uma recomendação, realizar pelo menos 2 vezes no semestre. Por que 2 vezes no semestre? Porque a primeira você vai avaliar, vai ter o feedback, e com esse feedback você vai mudar rumos, ou não. Depende da avaliação. E depois você avalia no final do semestre para ver se aquele primeiro feedback você conseguiu corrigir rumos, se a coisa melhorou e evoluiu, ou se não. Então, vou contar aqui uma experiência. O professor Marcos aplica muito bem essa técnica também, mas ela é bem simples, né? Você pode fazer de vários meios. Eu vou falar como o professor Marcos fazia. Ele usava o quadro e ele colocava no quadro colunas, 9 colunas, né? A avaliação do professor, a avaliação do aluno pessoal, avaliação de conteúdos, objetivos, uma pergunta, né? O que eu aprendi, sugestões, melhorias, o que não está tão bom, pontos fracos e negativos. No livro Aqui, Hora da Verdade, ensina como fazer essa avaliação. Colunas no quadro. Entregava para os alunos post-its, aquele quadradinho autoadesivo, e pedia que os alunos escrevessem frase no post-it, uma frase, sobre aqueles itens. O aluno podia escolher quais itens ele queria escolher a frase, ele queria opinar, né, ou escrever a frase, não era obrigado a escrever de todos, e se o aluno não quisesse, não precisava escrever nenhum. E nesse momento ele saía da sala e deixava os alunos durante uns 10 minutos ali, escrevendo os post-its, e o aluno ia e colava na lousa. Tudo em letra de forma, para quê? Para não identificar quem era. E quando ele voltava, ele então escolhia um aluno, para cada coluna ele escolhia um aluno que ia lá e lia. E aí ele realizava um debate com os alunos, anotava os principais pontos, um debate sobre aquelas análises, sobre aquela avaliação que os alunos fizeram. E isso era muito rico, porque ele conseguia ter um feedback sobre o processo de ensino-aprendizagem, conseguia conversar com o aluno sobre isso, e depois corrigia possíveis rotas dali até o fim. E no fim repetia essa análise. E aí então ele tinha uma avaliação completa se ele melhorou os rumos, ou se piorou, ou se ficou na mesma.
Então, eu segui esse modelo e implantei isso também naquela turma que eu disse que fiz aquela ruptura que eu comentei com vocês no outro vídeo. Então, é fundamental fazer isso, porque se o professor não avalia o processo de ensino-aprendizagem, se o professor não tem feedback sobre a sua atuação, se não tem um feedback sobre os conteúdos, se não tem um feedback sobre a metodologia usada, se não tem um feedback sobre a aprendizagem do aluno, então ele não consegue melhorar, não consegue evoluir. Ok? Então, pelo menos 2 vezes por semestre. Se quiser fazer mais, ok. Outro ponto a ser tratado é a relação entre professores e alunos. Bem, ela deve partir da consideração de que ambos são capazes de assumir um processo de aprendizagem. Ou seja, são adultos. É diferente de uma relação entre professor adulto e criança, professor adulto e adolescente. Ali se analisam outros aspectos de condução do ensino-aprendizagem. Aqui nós estamos falando da relação entre professor adulto e aluno adulto. Essa relação nós chamamos de uma relação andragógica, andragogia. Então, é preciso que as partes entendam como é essa relação entre adultos e assumam as suas responsabilidades, a sua parte, no processo de aprendizagem. O professor, nós já sabemos qual é a parte dele, mediador pedagógico. O aluno a gente vai ver mais para frente. Algumas características que tem que ter para ter mediação pedagógica. Então, primeira coisa que o professor tem que pensar é o aluno como centro do processo de aprendizagem. O aluno é o protagonista, o professor é coadjuvante. A cabeça do professor tem que estar voltada a isso. Entender e viver a aprendizagem como interaprendizagem. Professor e aluno como parceiros e corresponsáveis pelo processo de aprendizagem. Considerar o aluno como adulto. Então, tem que haver um clima mútuo de respeito e confiança. Planejar técnicas e situações de aprendizagem e escolher técnicas de avaliação com feedback contínuo para motivar a aprendizagem do aluno. Então, olha só, aqui eu estou falando de técnicas de aprendizagem e avaliação do aluno, da aprendizagem do aluno. Por isso, feedback constante. O professor tem que ter domínio da sua área técnica, demonstrando competência e atualização. O professor tem que ter criatividade e disponibilidade para o diálogo. Essas são algumas características apenas que eu estou elencando aqui para que ocorra um processo satisfatório de mediação pedagógica. Ok? Então, são esses os pontos que nós já trabalhamos ao longo dos 4 vídeos dessa temática, competências do professor, para que se tenha sucesso. Então, afinal, pergunta última, e para relembrar, qual o papel do professor? E a resposta é mediador pedagógico. Ou seja, é ele quem vai conduzir o estudante no seu processo de ensino, com todas aquelas características que nós já citamos aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado e eu deixo por fim, mais uma vez, a recomendação. Se você quer se aprofundar nas questões da competência do professor, nas questões de objetivo de aprendizagem, nas questões de organização dos conteúdos, nas questões de atitudes do aluno. Olha, se você quer se aprofundar além dos nossos vídeos, estão aí as dicas de leitura. O Professor na Hora da Verdade, a prática docente no ensino superior e Trilhas Abertas na Universidade. Tá? Ambos do professor Marcos Mazeto. O Professor na Hora da Verdade é da editora Avercamp e o Trilhas é da editora Sumos. Tá? Editora Sumos. É só procurar, você encontra aí no Amazon. Olha,
E tem mais um livro dele que eu deixar para indicar nas próximas sequências de vídeo que eu vou fazer, que é Competência Pedagógica do Professor Universitário. Isso aqui também vale a pena, mas eu vou falar dele na próxima sequência. A próxima sequência que eu vou tratar é, bom, que competências o professor precisa, a gente já viu. E agora? Quais as novas atitudes que o aluno precisa ter nesse processo? Então eu conto com você, espero que você esteja curtindo. Como eu disse, é uma sequência de vídeos, é uma trilha pensada para que você entenda a educação na sua acepção maior para a sua prática docente. Tá bem? Se você estiver gostando, deixa um like, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações. Convide aí professores e coordenadores, diretores que você conhece. É muito importante sempre a gente discutir educação. Até mais.